E eis que você tem aí à sua frente a questão 149 do Enem de 2019. Olha aí na tela, acompanha a leitura do enunciado, que nós vamos descobrir algumas peculiaridades dessa questão muito interessantes. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação na figura. E aqui nós temos a figura mostrando qual que é o formato de uma catraca ou de uma coroa e o diâmetro desta que coincide com o diâmetro da circunferência que a define. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, que é essa com 7 centímetros de diâmetro, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal é. Antes de desenvolver a resolução, eu preparei uma figura para você entender melhor o que está acontecendo. Aí na tela você pode observar que nós temos 2 situações. A primeira situação, para a gente analisar e entender melhor o que acontece, consiste na coroa que é movimentada pelos pedais que saem da região central aqui da coroa. Então, quando você pedala, você empurra o pedal no sentido horário, a coroa gira e empurra a corrente também no sentido horário. Observe essa figura aqui do lado que eu estou mostrando com o cursor. Quando a coroa dá uma volta inteira, ela empurra um comprimento de corrente que coincide justamente com o comprimento da sua circunferência. Então, por exemplo, aqui eu ilustrei a coroa e denotei o comprimento dela por C. Quando ela der uma volta completa, ou seja, quando esse ponto aqui ele passar por uma volta toda, ela terá empurrado a corrente esse comprimento, porque elas estão encostadas, a coroa e a corrente, ponto a ponto. Ou seja, depois de uma volta, a coroa empurra um comprimento C, que é o comprimento dela mesma, de corrente para trás. Ao mesmo tempo, lá na catraca, que se localiza na parte traseira da bicicleta, também vai rodar. E se a gente considerar assim, somente para efeito de entendimento do que está acontecendo, se a gente considerar que a catraca e a coroa têm o mesmo raio, ou seja, o mesmo comprimento, quando a coroa der uma volta, ela vai empurrar um comprimento de corrente que é igual ao seu comprimento para trás, e essa corrente toda vai se deslocar. O comprimento de corrente que vai ser empurrado lá na catraca também vai ser de um comprimento de circunferência, que é C. Nesse caso aqui, como a coroa e a catraca têm o mesmo raio, o mesmo comprimento de circunferência, quando a coroa der uma volta, a catraca também dá uma volta. Agora imagine que você resolva considerar uma catraca que tem a metade do raio e, portanto, a metade do diâmetro da catraca de cima. Quando você tem um raio dividido por 2, o comprimento da circunferência também fica dividido por 2. Veja só. Se você considerar o comprimento 2 vezes o π vezes o raio, e aí você resolve calcular um novo comprimento com a metade do raio, você vai ter 2 vezes π vezes raio dividido por 2. Simplificando aqui, você terá só πr, que é a metade de 2πr. Ou seja, o comprimento da nova circunferência é metade do comprimento da circunferência anterior. Isso porque o novo raio é o anterior dividido por 2. Nesse contexto aqui de baixo, nós temos então uma circunferência com raio que é a metade do raio anterior
logo seu diâmetro vai ser também a metade, e o comprimento desta também vai ser a metade do comprimento da anterior. Para dar uma volta inteira, a catraca precisava de uma volta inteira da coroa no caso anterior, porque a coroa deslocava o comprimento C. Neste outro caso aqui embaixo, a coroa vai deslocar o mesmo comprimento C, porque ela não mudou de raio, não mudou o diâmetro, mas quando essa corrente for empurrada com um comprimento C para trás, a corrente que está em contato com a catraca também vai fazê-la rodar. E como agora o comprimento da circunferência é a metade, basta a metade desse comprimento aqui para dar uma volta na catraca. Com essa outra metade do comprimento, você terá outra volta da catraca. Em outras palavras, com uma volta da coroa, essa circunferência que tem o raio, que é a metade do raio anterior, vai dar 2 voltas. Note que, conforme a gente divide o diâmetro por 2, então essa catraca vai dar 2 voltas, com apenas uma volta da coroa. Se a gente tivesse dividido o raio por 3, e portanto o diâmetro por 3, o comprimento da circunferência seria a terça parte, e aí com uma volta só da coroa, a catraca daria 3 voltas. E é essa que é a ideia. Se a gente diminui o comprimento da circunferência, diminuindo o raio ou o diâmetro, a gente consegue fazer com que a catraca dê mais voltas a cada volta da coroa. E se fosse ao contrário, se a gente deixasse a catraca cada vez maior, uma volta da coroa seria suficiente apenas para fazer a catraca girar menos que uma volta. Por exemplo, se a gente dobrasse o raio, o comprimento da circunferência na catraca seria o dobro, logo esse comprimento C seria suficiente para rodar apenas a metade da catraca. Repare que aqui, quando a gente dividiu o diâmetro por 2, a catraca deu 2 voltas. Com base nesse conhecimento, agora a gente pode resolver o problema. A nossa situação é a seguinte. Vamos começar anotando o que a gente conseguiu concluir através daquela reflexão que nós acabamos de fazer. A gente notou que se nós dividirmos por 2 o diâmetro ou o raio, então a catraca ela consegue girar 2 vezes, ou seja, dar 2 voltas a cada volta da coroa. E você percebeu que a relação é inversa, ou seja, essas duas grandezas, voltas e tamanho do diâmetro, são inversamente proporcionais. A gente quer determinar o diâmetro de tal modo que a catraca ela possa rodar meia volta a mais do que avançaria com a catraca de 7 centímetros de diâmetro. Uma volta e meia, quer dizer, a cada volta que a primeira catraca dá, essa nova catraca tem que dar uma volta e meia. Com essa observação, nós queremos determinar o diâmetro de modo que a catraca dê uma volta e meia, ou seja, 3 meios de volta. Se eu dividir o diâmetro por 2, eu vou conseguir fazer a catraca girar 2 voltas. Então, para que eu consiga fazer a catraca girar uma volta e meia, ou seja, 3 meios de volta, 3 sobre 2 voltas, nós precisaremos multiplicar o diâmetro por causa da relação inversa entre a quantidade de voltas e o diâmetro. Para 2 voltas, nós dividimos o diâmetro por 2. Para 3 voltas, nós dividiríamos o diâmetro por 3. Para 5 voltas, nós dividiríamos o diâmetro por 5. Para 3 meios de volta, nós temos que dividir o diâmetro por 3 meios, que é a mesma coisa que multiplicá-lo por 2 terços. Ou seja, o novo diâmetro é 2 terços do anterior, que é de 7 centímetros. Isso quer dizer que nós teremos 2 terços vezes 7, que por sua vez é 2 vezes 7, 14.
Aqui embaixo, quando não tem nada, é 1. 3 vezes 1 é 3. O novo diâmetro tem 14 sobre 3 centímetros. Se a gente dividir 14 por 3, 3 vezes 4, 12. Para 14, 2, vírgula. Coloca um zero ali perto do 2, ele se torna 20. E nós temos 3 vezes 6, 18. Para 22, e aí vai. 4,66666, que é aproximadamente 4,7 centímetros. A alternativa correta é a C. Essa questão é bem peculiar e ela também, digamos, é bem traiçoeira. Se você não conseguisse determinar que as grandezas aqui são inversamente proporcionais à quantidade de voltas e o comprimento do diâmetro, então você cairia provavelmente naquela alternativa E. Forneci bons motivos para você inscrever-se no canal e participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Deixe aí nos comentários se você achou essa questão muito tranquila ou difícil, qual estratégia você poderia adotar para resolvê-la. Deixe seu like, compartilhe essa videoaula com seus colegas e ajude esse conhecimento a se difundir. Te espero na próxima aula. Até lá!